Bom dia a todos. Vamos para mais um Evangelho. Sempre lembrando que o Evangelho que eu estou fazendo no momento é pelo livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier. O capítulo de hoje diz assim: vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, na carta de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de manchar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito, quer dizer, do nosso passado, para as tarefas do reajuste. Em poucas palavras aqui, ele diz que tudo decorre do que nós temos aqui dentro, né? Decorre do que nós temos dentro de nós, do nosso lado mais negativo, do nosso lado sombrio aqui, como ele disse, de nossa individualidade. E que a gente renasce aqui na Terra para quê? Para o nosso reajuste, devido ao que nós cometemos no passado. Se acreditamos de alguma forma que ninguém vai pagar por aquilo que não deve, se nós acreditamos na justiça de Deus, que tudo que você planta, você colhe, com certeza, nós estamos aqui para tentar corrigir aquilo lá atrás, de repente um plantio errado que nós fizemos. Com certeza, esse despertamento, esse conhecimento de que eu não estou aqui por acaso, que isso aqui é uma escola. Nossa vida aqui, a nossa existência aqui no planeta Terra, neste momento, é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Aprendermos a sermos melhores, espíritos melhores, para conseguirmos o quê? A tão sonhada felicidade que todo mundo busca. E para isso, nós temos que começar a tentar corrigir, a tentar fazer a diferença daquilo que nós fizemos de errado ou daquele sentimento negativo que nós temos dentro de nós. São reparos, são transformações que é lógico que não vai ser de uma hora para outra. Ninguém vai virar santo aqui nessa vida. O que a gente pode acrescentar é mudanças. Quando eu começo a reconhecer defeitos em mim, consigo identificar isso, eu vou tentar trabalhar para melhorar esse defeito, vícios de repente que temos. São assim etapas difíceis, porque nós temos ainda dentro de nós muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, e que muitas vezes não nos deixa enxergar o que nós temos, né, de negativo. A gente não consegue olhar para o espelho e enxergar esses defeitos que nós temos dentro de nós. E ele diz assim, que nas raízes de nossas tendências, quer dizer, onde começa o problema, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Lógico, nós não somos perfeitos. Esse planeta de provas e expiações, todo mundo está aqui por um propósito, de estar evoluindo. Estamos todos aqui na mesma caminhada. Lógico que uns mais adiantados, outros mais teimosos, não querendo evoluir mais rápido, então vai ficando um pouquinho mais para trás. Mas aí vai dependendo de cada um. E nós temos o quê? Nossos defeitos, mas nós temos também nossas qualidades. E é isso que a gente tem que começar a identificar e tentar trabalhar mais essas qualidades que Deus nos deu, que nós adquirimos, né, com as nossas vivências. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. E a gente sempre comenta, todo mundo sabe dentro do espiritismo, que as nossas maiores provações, os nossos maiores aprendizados começam dentro da família. Nós não estamos por acaso na família que a gente está. De repente, aquele irmão complicado, aquele irmão difícil, de repente um sobrinho, um cunhado, o pai ou a mãe, que muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de estar lidando com eles. Começa por aí, porque a gente não sabe quais são os resgates que nós temos com essas pessoas mais próximas.
E em nós mesmos, nós podemos exercitar o bom ânimo e a paciência. Aí entra o quê? A nossa compreensão, o nosso vivenciar do quê? Do que a gente vai aprendendo no dia a dia. Bom ânimo, paciência, a fé e a humildade. É difícil, eu sei que não é fácil, porque falar é muito fácil. Eu quero ver a gente estar vivenciando, mas a gente pode. Eu acho que aí entra o esforço de cada um, o nosso esforço. Quando a gente quer aprender alguma coisa, se a gente não se esforçar, a gente não aprende. Por que que no âmbito da nossa mudança, da nossa transformação interior, a gente não pode se esforçar um pouco e tentar fazer a diferença, tentar modificar um pouquinho o nosso interior? Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Aí vem o aprendizado do dia a dia. Deus não coloca as pessoas que vão cruzando a nossa vida por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. A gente deveria tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo conosco. E não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Aí ele nos coloca que nós não vamos ter um mundo, a nossa vivência aqui na Terra, sem provações, sem tentações, como está colocando aqui. Elas nascem contigo. Elas assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combate dedicadamente, como o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual ele precisa extrair as boas sementes. Nesse parágrafo, ele está tentando nos despertar que a mudança tem que começar com a gente dentro de nós. Nós é que vamos fazer essa transformação. Não adianta eu esperar isso, eu falo muito nos evangelhos. Eu esperar do meu marido, do meu filho, do meu irmão, da minha mãe, do meu próximo. Se eu quero ser feliz, se eu quero ser uma pessoa mais pacienciosa, mais solidária, eu tenho que vivenciar e tentar tirar isso daqui e alimentar isso dentro de mim, para eu conseguir fazer essa diferença como pessoa. Isso daí muitas vezes vai uma encarnação inteira, muitas vezes precisa de mais de uma encarnação. Mas eu acho que quando a gente começa a dar o primeiro passo, já reconhecendo isso, nós vamos tentar. A gente pode não conseguir, mas a gente deveria tentar, pelo menos. Caminhar do berço ao túmulo, quer dizer, a gente caminhar de quando a gente nasce até quando a gente parte para o outro lado, sob as marteladas da tentação, é natural. Então aqui ele está nos colocando que vai ser natural sim, as dificuldades, as dores, as provações, que isso faz parte do nosso estágio aqui na Terra, do momento que a gente vive nesse planeta de provas e expiações. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas, quer dizer, são consequências lógicas da experiência humana. Volto a dizer, no estágio que a gente se encontra, se nós já não tivéssemos mais o que aprender em questão de evolução, nós não estaríamos mais aqui, estaríamos em planetas mais elevados, onde não tem a dor, o sofrimento, essas provações. Mas como nós ainda não estamos evoluídos a ponto de já não precisar dessas provações, nós vamos a todo momento estar sendo provados, tentados a esse aprendizado, a essa renovação de espírito. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando. Então, o que Deus, no caso que Jesus mais nos coloca, é o vigiar e orar, para que a gente não deixe que o lado negativo nosso se sobressaia mais do que nosso lado positivo. Que nós também, como sendo filhos de Deus, nós temos muitas coisas boas, mas a gente precisa enxergar isso, precisa identificar e vivenciar, tentar colocar mais em prática
o nosso lado bom. De repente, de ser mais pacienciosos, mais fraternos, mais humildes, solidários. E aí, para estar encerrando, eu gosto sempre de estar lendo uma historinha, e hoje essa historinha é do livro Para que Minha Família se Transforme, na página 55, lição 23. Alimente o seu cão manso. Um homem em férias na Colômbia aproveitou para conhecer uma tribo de índios e ficou admirado com a sabedoria daqueles homens. Um deles contou-lhe uma história da qual jamais se esqueceu e que ficou gravada em sua memória como uma grande lição de vida. Disse o índio: dentro de cada homem, seja branco, seja vermelho, seja negro, existem 2 cães que brigam o tempo todo. Um deles é manso, o outro é raivoso. Os 2 querem sair vencedores. Porém, isso é impossível. Nessa luta, apenas um deles alcançará a vitória. Aí ele perguntou: e qual deles sairá vencedor? Nesse momento, com os olhos fixos no infinito, o índio respondeu com muita sabedoria: sairá vencedor aquele que for mais bem alimentado. E aí ele fecha dizendo: dentro de todos nós existem esses 2 cães. Precisamos conhecê-los para decidir qual deles desejamos alimentar. Aí vem naquela reflexão que nós temos dentro de nós, coisas boas e coisas negativas. Qual que eu quero que vença? O que é melhor? Eu ser uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais fraterna? Eu ser uma pessoa do bem? Ou eu deixar esse lado positivo meu e ser uma pessoa mais egoísta, mais, de repente, orgulhosa, uma pessoa que não valorizou ainda o Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos que o Mestre nos deixou? A gente vai vencer dentro de nós aquele que a gente mais alimentar. Para isso, nós temos que tentar ser pessoas mais do bem, vivenciar mais o quê? O amor, a caridade, a solidariedade. E isso todo mundo pode, basta a gente querer. Paz e luz a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. E neste momento nós vamos enviando muitas vibrações de amor, de carinho, de paz a todos os locais do planeta Terra, vibrando por todos os governantes dos países, para que dê mais humildade, sabedoria e justiça, vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, vibrando por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus e pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.